Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus. Dá uns sons e mais. Vamos nos colocar de pé. Muito abafado, parece. Vamos ler a Bíblia Sagrada, o Salmo 77. Graças a Deus, que Deus possa nos abençoar nesta noite. Nossos irmãos, nossos ouvintes, que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, a sua família. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, nós estamos juntos neste momento, nesta noite, na casa do Senhor. Salmo 77. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite, sem descanso, e a minha alma recusou ser consolada. Lembrei-me de ti, ó Deus, e comecei a gemer. Queixei-me, e o meu espírito desfaleceu. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Eu estava tão perturbado que não podia falar. Considerei os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre o seu constante amor? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele a sua compaixão na sua ira? Então pensei, a isto apelarei aos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água e os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão repercutiu-se no redemoinho, e o teu relâmpago iluminou o mundo. A terra se abalou e tremeu. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, amante das nossas almas, Salvador das nossas almas, curador das nossas feridas. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esta hora que nós estamos aqui na Tua casa, reverentemente olhando para a Tua palavra e nesta hora orando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa reunião, pedindo ao Senhor perdão por nossos pecados, por nossas falhas,
O Senhor tem sido tão bom para com cada um de nós, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido. E agora abençoa-nos mais uma vez o nosso ajuntamento nesta noite em torno da Tua Palavra. Abençoa nossos ouvintes, nossos irmãos. Fala com a alma de cada um, Senhor. Dá olhos espirituais, ouvidos espirituais para ver a Palavra do Senhor, ver o agir de Deus e ouvir a Tua Palavra com atenção, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos mais uma vez. Pai, diante de Ti, nas Tuas mãos, nós nos entregamos mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós não tivemos culto durante a semana, motivo de trabalho, mas pela graça de Deus, nós estamos iniciando a semana na casa do Senhor. E se Deus permitir, na terça-feira nós vamos estar aqui mais uma noite de oração, mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Deus tem ajudado a nós. Vamos cantar para Jesus, vamos louvar ao Senhor, o hino 128. Livro bendito, 128. Vamos ver se nós dá conta de louvar ao Senhor com este hino. Eu tenho um livro bendito aonde está escrito que Deus é amor. Amém? Este livro é a Bíblia Sagrada. 128. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fruir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo
sempre meu condutor. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, abrigo no temporal. 141. 141. Abrigo no temporal. Aleluia. Rochedo é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Amém? Aleluia. Vamos cantar para Jesus. 141. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Se Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra no verão, descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consola na tribulação. Ancorador singular, consola na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Aleluia. Vitória te dará. 152. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Aleluia. 152. Vamos cantar para Jesus este louvor. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entender e te defender nos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças para prosseguir. E no amanhã, Cristo Jesus, vitória te dará, vitória te dará.
aqui está. Vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Um pouco mais, sua aflição é nada, pois neste mundo tudo Deus pode operar. Por que temer, se no futuro irás cantar? Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará, vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais, Jesus aqui está. Vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Amém, amém, aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar mais um hino do nosso inário. É o 322. Deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. 322. Depois deste hino que nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus com nossas ofertas e logo após as irmãs louvarão ao Senhor. Amém? A luz do céu, vamos cantar este hino, chamando mais e mais a presença de Deus. Sabemos que Ele já está presente no nosso meio, mas quanto mais nós pedir, Ele aproxima de cada um de nós. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Oh, glória a Deus. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu
Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém, Senhor. Não chore.
Graças a Deus. Pode desligar os microfones. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Não pare. Nós estamos numa caminhada, um caminho estreito, um caminho difícil de caminhar, mas Deus está conosco. Deus está nos dando força e nós só caminharemos este caminho pela fé que Deus nos deu. Senão, nós já teríamos parado há muito tempo. Mas pela graça de Deus, a cada dia Ele nos impulsiona a continuar caminhando mais e mais. Amém? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no segundo livro do Velho Testamento, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Apenas 2 versículos. Deus abençoe nossos ouvintes, nossos irmãos. O Senhor recompense a cada um. Você que está nos assistindo, Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua família, o seu lar, e que nós possamos aproveitar cada momento que Deus nos concede. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que veio à Tua casa nessa noite. Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, muitas das vezes a nossa falta de fé, de crer na Tua palavra. Nós estamos aqui na Tua casa nesta noite porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos livrado de acidente, da morte, e aqui nós estamos para Te agradecer. A leitura da Tua palavra que foi lida por cada um de nós, vivifica em nossos corações nesta noite, Pai, em o Teu nome santo e precioso, Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos a Sua bênção e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sentai-vos. Graças a Deus. Nós estamos no último dia do mês de novembro
o Senhor permitindo, se houver uma segunda-feira amanhã, nós entraremos no último mês do ano de 2025. Enfrentamos lutas, enfrentamos derrotas, enfrentamos quedas, mas nesta noite nós estamos de pé. Amém? Eu sei que foi um ano turbulento, um ano cheio de lutas, cheio de tantas coisas ruins, mas tem sido um ano também de bênçãos para muitos. E aqui nós estamos nessa noite para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o nosso Deus tem feito por cada um de nós. Graças a Deus. Aqui aonde nós lemos, o Senhor prometeu que guardaria, o Senhor prometeu que protegeria todo aquele que passasse o sangue do Cordeiro no umbral da porta, ali no Egito. O anjo da morte passaria e as famílias que não tivessem colocado sangue sobre o umbral da porta, o anjo da morte passaria e destruiria todas as famílias. Mas aonde tivesse aquele sangue aplicado, o anjo passaria por cima. O anjo não assolaria, não destruiria aquela família. E o anjo, o destruidor, ele está assolando as famílias. O anjo da morte, ele está passeando, procurando aquele que possa tragar. Mas aquela família que está sob o sangue do Senhor Jesus Cristo, o diabo não pode destruir, não conseguirá destruir aquela família. Aleluia! O profeta William Branham, o mensageiro da sétima era, o precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ele pregou uma mensagem intitulada O Sinal. E no parágrafo 17 desta mensagem, o profeta disse: eu estou buscando a hora de uma manifestação do Espírito de Deus nestes últimos dias em que estamos vivendo agora, por outro surgimento do Espírito Santo na igreja para uma fé de rapto. Para uma fé de rapto, pouco antes que ele venha. E tudo está disposto em ordem para isto. E eu creio que estamos agora no tempo em que a palavra deveria ter proeminência. Nós estamos vivendo na hora que a palavra de Deus deve ser a primeira na nossa vida.
Nós trabalhamos tanto, nós corremos tanto, nós nos cansamos trabalhando atrás de ganhar dinheiro para nos trazer o mantimento para dentro dos nossos lares. Mas Deus tem também reservado um tempinho à noite para, ao terminar o dia, ao findar do dia, nós vir à sua casa para agradecê-lo. Agradecê-lo por tudo de bom que Ele tem feito por cada um de nós. Oh, mas Deus não faz coisas ruins, Ele só faz de bom para nós, o melhor para nós. Corre para lá, corre para cá, eita, hoje não vai dar tempo, hoje eu não vou para a igreja, estou cansado. No domingo, da mesma maneira, é trabalho, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que correr, tenho que atender, tantas coisas. E daqui a pouco, aquele tempinho que Deus tinha reservado para nós vir à casa do Senhor, tem sido preenchido com outra coisa que é passageira. Eu creio que é tempo de deixar de lado nossos credos e nossos pensamentos e voltar para a palavra. Aleluia! Deus em cada era, o profeta diz, como eu falei a noite passada, ele contou o fim desde o princípio. Ele diz o que seria em cada geração. Também Deus em outros tempos enviou os profetas, quando cada tempo veio para essas coisas acontecerem em cada era, Ele enviou profetas. E a palavra do Senhor sempre vem aos profetas. Aleluia! Cada era Deus tem falado através de um profeta, Deus tem falado para o povo. Mas parar para ouvir a voz de um profeta, parar para ouvir a mensagem de um profeta, hoje ninguém quer mais não. E a palavra do Senhor sempre vem aos profetas, o profeta para aquela era. E toda vez, a única coisa que o profeta fez foi manifestar exatamente a promessa para aquela era. Foi o que o profeta de Deus, foi o que o profeta William Marion Branham fez nessa última era que nós estamos vivendo. Ele apenas trouxe de volta aquilo que o sistema denominacional tinha esquecido. Aquilo que o profeta, que o sistema denominacional abandonou, jogou fora, disse: isso aqui nós não vamos usar, isso aqui nós não vamos apresentar. Deus levantou William Marion Branham e chamou ele, capacitou ele, ungiu ele com o Espírito Santo para que ele trouxesse de volta essas verdades. Não tem como um homem, uma mulher que tem o Espírito Santo sobre a sua vida renunciar, não aceitar a palavra de Deus, porque ela é Deus falando conosco. Aleluia! E quando o dia de nosso Senhor Jesus veio em cena, ele foi a manifestação da palavra para aquela era. Ele foi Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu.
E esse menino que nos nasceu, ele foi o templo de Deus aqui na terra, ele foi o tabernáculo de Deus aqui na terra, para que Deus pudesse fazer as suas obras no meio do povo. Aleluia! E assim por diante. Então, ele foi também Isaías 35, Isaías 28, 19, o mesmo. Todas essas escrituras que foram profetizadas, ele veio para manifestar essa palavra. Ele fez exatamente o que estava suposto a ser feito naquele dia, pois a palavra, este livro é a palavra, e a palavra é Deus. Amém? Aleluia! O profeta disse: agora já está tudo preparado. Ele apenas toma alguém para entrar em cena, para manifestar aquelas promessas, fé no chamado de Deus. E nós sabemos que temos passado por muitas personificações. E como tem passado, como tem surgido personificações, dizendo que ele já veio. E essa mensagem é uma mensagem tão simples. O profeta pregou ela numa quinta-feira, no dia 28 de novembro de 1963. Para muitos pregadores que têm coragem de usar estas mensagens do profeta, para muitos dizem que a segunda vinda aconteceu no início do ano de 63, e aqui o profeta de Deus, no finalzinho de 63, ele diz isso aqui: eu estou buscando a hora de uma manifestação do Espírito de Deus nesses últimos dias em que estamos vivendo agora, por outro surgimento do Espírito Santo na igreja, para uma fé de rapto. Então nós sabemos que isso não aconteceu ainda, porque nós fazemos parte da noiva de Cristo. E quando isso acontecer, quando a segunda vinda de Cristo acontecer, quando o rapto suceder, a porta da graça se fechará. Não haverá mais salvação, não haverá mais misericórdia, não. Nós servimos um Deus longânimo. Nós adoramos um Deus que é cheio de misericórdia. Moisés e Arão passaram pela mesma coisa. Mas quando isso surge, personificações surgem, fiquem quietos. Moisés, quando ele encontrou aqueles personificadores extrasensoriais, ele apenas os deixou ir. Eles estavam fazendo exatamente o que ele fez, mas ele esperou até que a completa manifestação acontecesse. E está prometido que a mesma coisa aconteceria nos últimos dias. Pois como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão homens deste dia. Mas agora isso não deterá a promessa, isso apenas magnificará a promessa, isso a fará real. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus!
quero que vocês atentem para o que nós vamos falar nesta noite: o sinal. E ele disse aqui: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando você vê esse zum de doutrina errada, examine as Escrituras. Se não estar de acordo, não siga, não dê ouvido, não dê atenção. Se eu não faço o que a Escritura diz que está suposto a ser feito neste dia, então eu sou um incrédulo. Mas então, quem pode me acusar de pecado? Disse Jesus. Pecado é incredulidade. Ele manifestou cada promessa que Deus fez para aquele dia, ele a cumpriu, ele conheceu o dia porque ele era o Messias, e aquele dia era do Messias. Agora notamos que no tempo do entardecer, o cordeiro foi morto depois da janta, ao terminar o dia, da mesma maneira que o cordeiro foi morto. E notem isto: este sangue do cordeiro não era misturado com nada mais, porque matavam o cordeiro e tiravam o sangue. Ele não podia ser misturado, era apenas sangue puro desse cordeiro. E ele devia ser passado sobre a verga da porta. Aqui a gente chama virga. A virga da porta. Então, você pegava um isopo, um pincel, e melava ali na entrada com sangue. E ali era um sinal que aquela família estava protegida. Imagine só, meus irmãos, meus ouvintes, nesta noite, quantas pessoas ainda estão a léu, estão à mercê, estão fora do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é hora para estar brincando de ser crente, não é hora para estar brincando de religião, é hora de entrar debaixo do sangue, é hora de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele não podia ser misturado. Isso é o que é hoje. Eles estão tentando misturar tudo o mais com isto, credos e afiliações e todos os tipos de entretenimentos e coisas, mas ele não se misturará. Aleluia! Não se misturará com nada. O sangue não se misturará. E era preciso que fosse comido, estando prontos as pessoas vestidas, pronta para a jornada. O cordeiro era preciso que fosse comido. Então vejam só, quando isto fosse aplicado, o sangue, as pessoas deviam estar prontas para a jornada. Isso não era para o incrédulo, parado do lado de fora e simpatizante com isto. É para o crente que já está pronto, sob, quer dizer, debaixo do sangue.
Ah, eu sou um simpatizante do Evangelho. Não existe isso. É para o crente que já está pronto sob o sangue, já vestido, calçado com o bordão em sua mão, seus lombos cingidos e prontos para viajar. A razão que eu escolhi isto hoje, um dia de ação de graças, uma celebração, o profeta disse, é porque hoje é uma celebração a nossos antepassados peregrinos, que Deus abençoou ao chegarem aqui para começar uma nação. E eles fizeram uma poderosa nação, ela se mantém acima de tudo no mundo hoje, com toda a sua corrupção, mas ela tem que cair. Ela nunca chegou a envelhecer-se de acordo com as Escrituras. Ela nunca envelheceu, era jovem, um cordeiro. O cordeiro então falou como dragão diante dele, subiu, não de águas, aglomerações, multidões de pessoas, mas subiu da terra. Então percebemos que o cordeiro tinha 2 chifres, os quais eram poder civil e eclesiástico. Naturalmente, eles agora se unem para falar como um dragão, formam uma imagem à besta. Porém, nós ainda temos a liberdade de adorar a Deus nesta nação. Amém? E isso aqui também está apontando para esta nação. Ele pregou nos Estados Unidos em 1963. Veja só, nós estamos tendo oportunidade ainda de nos reunir, de alimentar a nossa alma com a palavra, aproveitar esse tempo. E muitas pessoas rejeitando esse tempo, rejeitando as oportunidades. O profeta disse aqui no parágrafo 29, e hoje, agradecer a Deus pela comida natural, pela qual Ele tem dado o crescimento e provido a nós este ano. E se Ele não tivesse feito isso, todos nós teríamos morrido, porque a única maneira pela qual você pode viver fisicamente é porque algo tem que morrer a cada dia para que outro possa viver. Se você come carne, a vaca morreu. Se você come carneiro, ele morreu. Se você come batatas, é vida, elas morreram. Se você come verdura, isso morreu. Você simplesmente vive através de substâncias mortas. E se algo não morre, você não vive. E se algo tem que morrer para que você possa viver fisicamente, quanto mais é esse algo que teve que morrer para que pudéssemos viver eternamente. E é pela substância dessa morte, da qual estou falando esta noite, que nós estamos vivos nesta noite. É algo que tem que morrer. A Páscoa foi um tipo de Cristo, nossa vida eterna. Agora nós queremos sua total atenção, um sinal. Ele disse: o sangue vos será por sinal. Um sinal. E de acordo com o dicionário, um sinal é um símbolo de um preço que foi pago. Você faz uma compra em uma loja, você compra um vestido, um sapato, uma calça, uma camisa.
e ao pagar eles te dão o comprovante. Você compra uma passagem de ônibus, de avião, eles te dão um comprovante ali, confirmando que você pagou aquela viagem sua. E aí o profeta diz que o cordeiro imolado de Israel era o requisito de Deus, era o requisito de Jeová para escapar da morte. Essa é a verdade. Tinha que haver um substituto, e Jeová requereu o cordeiro imolado, e o sangue do cordeiro era o sinal de que o requisito tinha sido cumprido. Agora o sangue era o sinal que algo tinha morrido, e o próprio sangue era o sinal. Ele estava dizendo que esta casa tem cumprido os requisitos da palavra de Jeová, e por isso está protegida pelo sangue. Aleluia! Ele estava dizendo que esta casa tem cumprido os requisitos da palavra de Jeová, e por isso está protegida por este sinal, que a nossa passagem tem sido paga. Aleluia! Foi isso que Ele fez por mim, foi isso que Ele fez por você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte nesta noite. Ele morreu no madeiro, Ele estendeu os seus braços, me chamou, eu aceitei, chamou você também, você aceitou. Vinde a mim todos vós. Oh, que belo tipo aqui, Cristo nisto, o tipo de nosso sinal hoje. A vida veio do sacrifício, e agora o sangue era o sinal. Suas ordens haviam sido cumpridas, o sangue. Jeová não tinha que ver você matar o cordeiro. Você apenas tinha que ter o sangue na porta quando o anjo da morte passasse, e era um sinal que o cordeiro tinha morrido. Oh, quem sabe ali crianças preocupadas com o pai, preocupadas com a mãe. Quando chegou aquela ordem, exponha o sangue na porta. O anjo da morte passará, e ela chegar para o papai e dizer: papai, nós estamos seguros. Papai, nós estamos protegidos. Se o anjo da morte vier, nós vamos escapar. Quem sabe nos dias de hoje uma criança, um jovem perguntar isso: papai, por que nós não vamos para a igreja? Papai, por que nós não somos crente? Mamãe, por que nós não somos crente? E ele dizer: filho, isso é besteira. Filho, isso é engano. Filho, isso não precisa não. Veja que insegurança para essa família, quando ele chega para o seu pai, para a sua mãe, e diz: mãe, por que nós vamos para a igreja todo domingo? Oh, e a mãe dá aquele consolo para aquela criança. É porque nós somos cristãos, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos nos alimentar com a palavra. E aí, quando o pai diz que não precisa ir à casa de Deus, quando a mãe diz que não precisa, aquela criança fica insegura, aquela criança fica à mercê.
E aí ela dizia: papai, nós estamos seguros, papai, nós estamos protegidos do anjo da morte. Ele dizia: filho, fica tranquilo. Filho, descansa, descansa no que o papai está falando. Se o anjo da morte passar, ele não vai nos atingir, porque nós estamos guardados, porque nós estamos protegidos. Oh, que hora maravilhosa saber que nesta noite nós estamos protegidos, nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, que belo tipo aqui, Cristo nisto, o tipo de nosso sinal hoje. A vida veio do sacrifício, e agora o sangue era o sinal. Suas ordens haviam sido cumpridas, o sangue, Jeová não tinha que ver você matar um cordeiro. Você apenas tinha que ter o sangue na porta quando o anjo da morte passasse, e era um sinal que o cordeiro tinha morrido. O sangue era o sinal que os requisitos de Jeová tinham sido cumpridos nessa casa, e o preço tinha sido pago, e o sinal era aquele: quando eu vir o sinal, quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. O sangue não era morte, mas era um sinal de morte. Quando eu vir o sangue, eu saberei que o preço da morte foi pago, então passarei de vós. Amém? O crente adorador era identificado. O crente adorador não é aquele alisador de banco, não é aquele frequentador de igreja. O crente adorador que ama a Jesus, ele é identificado. Qual é a tua identificação? Eu sou cristão. Ah, quantos dizem: olha, a roupa não salva. Mas a roupa é um sinal. A roupa é uma grande identificação que você é uma cristã. Se uma denominacional anda de calça, cabelos cortados, como é que você sabe que ela é uma crente? Qual é a identificação que ela é uma crente? Nenhuma. Ah, mas ela canta, ela fala de Deus. O diabo canta também. O diabo é que estremece. Então, a nossa identificação, que nós somos cristãos, é que nós obedecemos a palavra. Amém? Ninguém aqui é forçado. Nós somos livres para servir a Deus. Nós somos livres para servir a Deus. Quando você tem o Espírito Santo sobre a tua vida, é Ele que te guia. E Ele só te guia para o que é correto. O crente adorador era identificado com seu sacrifício pelo sinal. O adorador que cria em Jeová e tinha preenchido os requisitos de Jeová, tinha se identificado pela aplicação do sinal para si próprio e para a sua casa. Isso é que o adorador cria nisso, um tipo perfeito de Cristo para esse dia.
Então, o sangue era um sinal de identificação que este crente já tinha preenchido o requisito de Jeová. Qual é o requisito? A primeira coisa, arrepender-se de seus pecados. Muitos dizem, vai às águas, diz, olha, pastor, eu quero me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou arrependido da minha vida suja que eu vivo. Eu estou arrependido da minha vida hipócrita que eu vivo. Então, a partir de hoje, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, quero me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero ir para a igreja, eu quero congregar, eu quero me salvar. Aí muitos, quando aceitam o denominacional, vai ali e diz, ó Senhor, escreve o nome do irmão José, escreve o nome do irmão Pedro no livro da vida, que hoje ele te aceitou. Não, o nome do irmão José, o nome do irmão Pedro já estava escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ali foi o momento que Deus cruzou o caminho dele e disse, hoje você se decide. Amém? Nada é por acaso. Os nossos passos, antes da gente dar o primeiro passo, Deus já viu até o nosso final. Por isso que Ele cuida de nós, por isso que Ele tem um cuidado especial conosco. O profeta disse, eu estou seguro que o anjo da morte passará da minha casa. Você está seguro também? O anjo da morte passará da minha casa, porque eu tenho cumprido com o sinal de Jeová. Um cordeiro foi morto ao invés da minha família e os meus amados que estão sob este sangue, e ali está o sinal que o cordeiro está morto. Aleluia! Os requisitos de Deus têm sido preenchidos. Amém, amém. E quando eu penso nisso, o profeta disse, e o meu também, meu coração pula de alegria. Agora, a vida do animal, o animal era morto, o sangue era colocado sobre o umbral da porta, mas a vida do animal não podia retornar sobre o crente. Portanto, o sangue ali tinha que representar o sinal. O sangue todo fluindo dentro do animal, o qual foi iniciado de uma simples célula de sangue, formou todo esse sangue que estava no animal. Quando este sangue foi separado, do animal, a vida deixou o animal. A vida deixou o animal. O adorador, ele mesmo identificado com o sangue, tinha que mostrar a química literal do sangue. Por que tinha que fazer isso? Isso é tudo que ele podia mostrar, porque a vida do animal não podia vir sobre o adorador.
não podia vir sobre o ser humano, pois a vida do animal, o animal, ele não tem alma. Ele não tem alma, mas o ser humano tem alma, e a sua alma, para Deus, ela é preciosa e ela é caríssima. Por isso que Deus deseja que nenhuma alma se perca, mas que todas venham ao arrependimento. Mas quantas almas já não se perderam? Quantas almas, quantas pessoas foram na igreja, ouviram chamada de altar, ouviram Jesus chamando: filho, me aceita hoje à noite. E aquela pessoa vai, e antes do próximo culto, ela parte desta dimensão. É duro a gente ouvir isto, um jovem fazendo uma pergunta a pessoas que passavam na rua. Ele disse: olha, se você morresse hoje, se você morresse agora, para onde a sua alma iria? Ela parou e pensou e disse: olha, na minha condição, eu tenho certeza que a minha alma iria para o inferno. E se Deus te desse uma oportunidade hoje, o que você faria com isto? Eu iria pensar. O profeta disse: a vida não podia voltar, então o sangue tinha que representar o sinal da morte. Agora nós temos o sinal neste dia. Sido dado um sinal para nós, o qual é um antitipo daquele tipo. Do sinal natural nos tem sido dado o sinal supremo, sobrenatural. Tudo que foi representado tem sido dado a esta geração, tem sido dado o sinal. Agora nós temos o Espírito Santo, que é o nosso sinal, e ele é a nossa identificação, que temos aceitado a morte do Cordeiro, que temos aceitado Jesus Cristo. Aleluia! Não somente era Jesus uma vida humana que ia voltar para nós, senão que era o próprio Deus manifestado em carne, que nos trouxe de volta a adoção de filhos. E agora somos filhos e filhas de Deus, amém? Esse é o sinal, essa é a nossa identificação da Páscoa, essa é a nossa identificação, que temos crido em Deus, e Deus tem aceitado a nossa adoração. Deus só aceita a nossa adoração quando é de acordo com a sua palavra. Mas hoje nós temos a substância, nós não temos apenas a forma ou simplesmente a química. Você não poderia tomar o sangue de Jesus Cristo, que é o sinal, e aplicá-lo em cada coração.
Mas Deus enviou de volta o Espírito Santo, que é o sinal sobre o humano, no coração humano, e essa é a tua identificação, que você tem aceitado o plano de Deus, preenchido os requisitos de Jeová. Ele os preencheu para você no Calvário, porque eu e você, nós não sabíamos como preencher. Então veja só, Deus fez tudo por nós, e ainda o homem e a mulher ainda rejeita. Que ser humano ingrato, homem! Nós já estamos encerrando. Essa é a tua identificação, que você tem aceitado o plano de Deus. Ele os preencheu para você no Calvário, e você os preencheu como? De joelho. Deus lhe deu uma marca do sinal, o retorno do Espírito Santo que estava sobre Cristo está em você, e uma garantia, a identificação de sua vida, morte, sepultura e ressurreição, e agora vive eternamente na igreja crente. Amém? É um sinal absoluto, uma marca do sinal. Mas se falará mal dele, certamente, O Egito escarneceu dele, e as pessoas fazem o mesmo hoje. Quantas pessoas falam mal dos crentes? Quantas pessoas criticam, e na hora de morrer pede: se eu pudesse pedir aquele irmão para orar por mim, pedir aquela irmã para orar por mim, igual aquela jovem fez nos Estados Unidos. Zombou daquela irmã que ia para o tabernáculo, uma crente na mensagem, e aí chegou o momento da sua partida. Criticava do profeta de Deus, e chegou o momento, no leito da dor, nos finalzinho da vida, ela disse: chame o irmão Branham, chame aquela moça do tabernáculo que eu tanto critiquei, que eu tanto zombei, que eu tanto falei mal dela, chame ela para mim, eu quero pedir perdão. E nessas agonias, o pastor dela lá na sala fumando um cigarro, não estava nem aí com o sofrimento da sua alma. Ela disse: chame o irmão Branham para orar por mim. A minha alma está perdida, a minha alma está indo para o inferno. Mas antes do irmão Branham chegar, ela partiu. Ela partiu, mas antes dela morrer, ela chamou o pastor de enganador, chamou um pastor de mentiroso, ela chamou tanto nome feio com o pastor que lhe assistia, que lhe dava assistência, mas ali foi tarde, a sua alma já tinha partido do corpo. A sua alma foi em direção à escuridão. Ouviu o evangelho, ouviu o convite da irmãzinha chamando: vamos hoje para a igreja, vamos para o tabernáculo ouvir a palavra, mas ela não quis, porque ela era uma professora denominacional. Só aceita esta mensagem, meu irmão, meu ouvinte, se ele for um filho de Deus, se ele for um cristão. Se ele não for, ele criticará, ele zombará,
ele partirá desta terra sem Deus, mas nós temos o sinal de Cristo sobre as nossas vidas. Que Deus ajude a cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu ouvinte. Você que parou para estar conosco, não pare, continue caminhando, continue ouvindo a palavra. Você que não é cristão, você que não é crente ainda, você que é apenas um denominacional, tome uma posição na palavra de Deus. Tome uma posição, peça o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é batizado em nome da Trindade. Deus não aceita isso. Deus quer que você seja verdadeiro. Deus quer que você seja cristão. Deus quer que você seja uma testemunha dele aqui na terra. Aleluia! Senhor meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos. Obrigado por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu, Pai. Perdoa nossas falhas. Perdoa nossas fraquezas, Pai. Obrigado pelo Senhor ter nos ajudado. Obrigado pelo Senhor ter nos abençoado. Nós vamos retornar aos nossos lares. Nos guarde, nos dê a cada dia firmeza. Nós sejamos cristãos autênticos, cristãos firmes. Não nos deixa nós ser guiados por ventos de doutrinas erradas, que não tem firmeza na tua palavra, acha que tudo é certo, acha que tudo é verdadeiro, acha que tudo é de Deus. Não, o Senhor ama a nossa alma. Nossa alma foi comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo, aquele sangue que foi derramado no madeiro da cruz. Ó Pai, nos ajude, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas. Nos dê uma boa noite, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor. E se houver uma segunda-feira amanhã, dê-nos um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de regozijo na presença do Senhor. Para todos nós, para todos que nos ouvem, para toda a tua igreja. Um dia de paz, se houver uma terça-feira, à noite nós possamos estar na tua casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado a todos que vieram, obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Deus te recompense, em nome de Jesus Cristo, e até terça-feira à noite, às 19h30, se o Senhor permitir, juntos nós estaremos mais uma vez, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.